Agora, uma nova matéria do Washington Post revela que o tal ataque hacker teve como alvo, em particular, segundo alguns oficiais americanos, o escritório de sanções do Departamento do Tesouro. E se a gente falava de sanções na Rússia e em como isso pode ter impactado a economia, não só do país, mas da região mais ampla da Europa e do mundo, é necessário a gente olhar com cuidado nisso, porque sanções foram uma ferramenta importantíssima para Trump durante o seu primeiro governo, na sua guerra comercial com a China e em outras medidas que tomou, e agora sanções são, por certo, uma coisa que está no interesse de qualquer um que possa estar planejando uma eventual invasão, um eventual conflito bélico, e a China não cessou suas ameaças contra Taiwan e é um agente desestabilizador no leste da Ásia. Vocês veem a capa do Washington Post aqui ao meu lado comentando o assunto, e eu sigo com o Emanuele Coure para a gente endereçar do que se trata a questão e entender melhor o que foi esse ataque hacker e que impactos isso pode ter quando se trata de sanções e do escritório de sanções do Departamento do Tesouro. Vamos lá então, a gente conversa com a Emanuele Coure, ela que, além de analista de assuntos internacionais aqui no programa, é também a editora de China com a gente no Epoch Times. Vamos lá então, consegue me ouvir, Manu? Olá, Marcos, boa tarde, consigo te escutar, você me escuta? Ouço bem. Então explica pra gente, a gente tem essa matéria do Washington Post agora, falando que entre esse ataque hacker que houve nos últimos dias, os escritórios de sanções do Departamento do Tesouro, a própria secretária do Tesouro, Janet Yellen, estiveram entre os alvos. Primeiro de tudo, recapitula pra gente, o que foi esse ataque hacker que aconteceu nesse período do Ano Novo? Perfeito, Marcos. Então, o que aconteceu especificamente? O Departamento do Tesouro disse que hackers chineses teriam invadido seus computadores e obtido alguns documentos. Esse ataque, na verdade, ele teria sido para um prestador de serviços de segurança cibernética, que é a Beyond Trust, que é uma empresa terceirizada, na verdade. Então, eles teriam atacado essa empresa. Essa empresa, eles prestavam assessoria principalmente para os usuários finais. E foi através desses usuários finais que obtinham ali os documentos que vinham do Departamento de Tesouro que eles conseguiram ter acesso a esses documentos. Segundo o Departamento do Tesouro, eles não obtiveram nenhum documento que era classificado, ou seja, documentos confidenciais, eram todos documentos não classificados. No entanto, como você mesmo citou, ainda assim eram documentos muito importantes, principalmente porque, claro, eles conseguiram documentos ali do próprio escritório da Janet Yellen, como eles também conseguiram vários documentos ali do departamento que lida com as sanções econômicas. Algo, claro, para o regime chinês agora vai ter um impacto ainda maior com Donald Trump. E só para a gente relembrar agora por que isso também tem sido muito intenso para o regime chinês, por conta principalmente de toda a ajuda que o Partido Comunista Chinês tem prestado à Rússia, várias empresas chinesas têm sido sancionadas pelo governo americano por conta deles prestarem apoio, principalmente alguns apoios que são considerados de uso duplo, ou seja, podem ser apoios considerados militares para a Rússia. Então, muitas empresas têm sido sancionadas nos últimos meses, por isso, claro, seria de interesse do regime chinês compreender que empresas podem ser sancionadas agora no futuro. E outra questão também bem interessante, só para a gente destacar aqui dessa questão, principalmente ali do que eles, desse acesso que eles obtiveram do Departamento do Tesouro, é que é interessante porque essa empresa terceirizada, justamente o objetivo dela era impedir que esses ataques hackers acontecessem. Por isso, toda essa preocupação. E um último ponto interessante seria um questionamento por que o Departamento do Tesouro divulgou essas informações e um ex-secretário, na verdade, consultor cibernético da Casa Branca, ele chegou a dar algumas entrevistas e ele disse que provavelmente esses documentos, essas informações dos documentos já iriam vazar e só por isso o Departamento do Tesouro acabou divulgando que eles teriam sido hackeados. Não, é importantíssimo. Manu, pedi que a produção dê uma olhada, talvez o seu áudio não esteja com o microfone, o áudio estava um pouco estranho para mim. Eu vou fazer também uma colocação que a gente vinha discutindo fora do ar, Manu. A gente estava se perguntando a respeito dessa questão dos dados. Não é o primeiro vazamento de dados que teve. A gente teve hackers chineses também com aquela questão do servidor do Outlook da Microsoft, que foi para uma quantidade aí abismal de e-mails nos Estados Unidos sendo hackeados. E você me falava que imaginava, na sua análise, que isso poderia ter uma série de funções, uma das quais era a obtenção de dados. Traz para a gente esse ângulo de por que essa obtenção de dados pode ser interessante para o Partido Comunista Chinês e alguns dos usos que a gente pode especular que podem ter tido a ver com isso.
Tá ótimo, Marcos. Só um breve contexto para o público entender por que até a gente comentava sobre isso, porque agora a gente já tem o segundo ataque cibernético, o grande ataque cibernético ali nos Estados Unidos que está acontecendo e que realmente tiveram acesso a vários dados. A gente teve ali no finalzinho de outubro também hackers do Partido Comunista Chinês, era um grupo chamado Site Typhoon, que é ligado ao regime chinês, e eles invadiram todo o sistema de telecomunicações dos Estados Unidos, sendo que, segundo o governo americano, eles tiveram acesso a não somente 9 empresas de telecomunicações, grandes empresas dos Estados Unidos, como eles também obtiveram dados de grandes políticos, até mesmo do J.D. Vance, da Kamala Harris e do próprio Donald Trump. Eles tiveram acesso, por exemplo, para quem eles ligaram, por quanto tempo, a localização deles. E agora, como você mesmo comentou sobre essa questão da importância dos dados que a gente estava comentando aqui no escritório, um ponto bem interessante é que, às vezes, a gente realmente se questiona o que o Partido Comunista Chinês faria com todos esses dados. E um exemplo muito bom que a gente tem foi uma campanha de desinformação que o regime chinês fez ali nos Estados Unidos, que é uma campanha chamada Spamouflage. A questão, o diferencial dessa campanha, dessa que era uma campanha de desinformação, é que, claro, eles estavam utilizando redes sociais e eles estavam fingindo que eles eram americanos. Eles criavam perfis falsos, fingindo que eram americanos. E por que essa campanha de desinformação foi tão mais efetiva do que outras campanhas que eles já tinham feito no passado? Porque esse tipo de campanha é muito comum. A questão foi o tanto de acesso que eles tinham a dados americanos. Então, através de todos os dados que eles já vêm recolhendo dos americanos ao longo dos últimos anos, eles sabiam muito bem o que irritava as pessoas, o que as pessoas estavam procurando online. Então, eles realmente conseguiram fazer uma campanha de desinformação muito efetiva. E eles chegaram até mesmo, por exemplo, a tentar interferir nas eleições de meio mandato dos Estados Unidos ali em 2022. Então, principalmente, por exemplo, eles criavam esses perfis falsos falando mal de todos os políticos, e eu falo todos por quê? Porque eles atacavam tanto os republicanos quanto os democratas, então não era escolhendo um lado, era realmente para atacar o sistema democrático em geral dos Estados Unidos e criar divisão entre as pessoas. Então eles compreendiam já que tipo de assunto era polêmico, que tipo de assunto poderia ter uma reação negativa. E esse, claro, é só um exemplo muito simples assim, mas só para a gente realmente conseguir entender que tipo de uso o Partido Comunista Chinês poderia dar para esses dados. E claro, se tratando de um departamento que lida com sanções econômicas, obviamente tem outros pontos, mas é interessante também a gente compreender um outro uso desses dados que estão sendo recolhidos pelo regime chinês. Não, perfeito. Para quem quiser mais informações a respeito dessa questão das eleições de meio mandato, o público pode conhecer mais da reportagem. Até a Manu trabalhou noticiando a respeito disso também no blog que ela tem sobre China aqui no YouTube, em vídeo, o China em Foco. Pedi que a produção deixe os links no chat ao vivo. Isso vem de uma companhia alemã de dados chamada Graphica, Gráfica com PH, ao invés de F, que documentou como isso aconteceu nos Estados Unidos.